Vocês sabem quando a gente sente que o chão desaparece debaixo dos pés? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele domingo de manhã, quando eu estava segurando o celular do meu filho nas mãos tremendo. A mensagem que eu tinha acabado de ler mudou tudo, absolutamente tudo que eu acreditava sobre minha família. E o pior de tudo é que era tarde demais para consertar qualquer coisa. Mas deixa eu voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como eu cheguei nesse momento. Tudo começou 3 meses antes, quando minha esposa Marina morreu num acidente de carro. Foi uma tragédia que destruiu nossa família. Eu e meu filho Lucas, de 23 anos, ficamos completamente perdidos. Marina era o centro de tudo, sabe? Era ela quem mantinha a casa organizada, quem lembrava dos aniversários, quem fazia aqueles almoços de domingo que reuniam todo mundo. Sem ela, a gente virou 2 estranhos morando na mesma casa. Lucas sempre foi um rapaz mais fechado, introvertido mesmo. Mas depois que a mãe morreu, ele ficou ainda mais distante. Passava o dia todo trancado no quarto, só saía para trabalhar e voltava direto para lá. Eu tentava puxar conversa, fazer alguma coisa junto, mas ele sempre tinha uma desculpa. Tava cansado, tinha que estudar para alguma coisa, precisava terminar um projeto. E eu, coitado, achava que era o luto dele, que cada um processa a dor do seu jeito. O que me incomodava mesmo era que ele tinha começado a sair muito à noite. 2, 3 vezes por semana, ele saía depois das 10 e só voltava de madrugada. Quando eu perguntava onde ele ia, sempre dizia que estava encontrando uns amigos, que precisava distrair a cabeça. Eu entendia, claro. O menino tinha perdido a mãe, precisava mesmo extravasar de alguma forma. Mas aí começaram a acontecer umas coisas estranhas. Primeiro, as contas da casa começaram a vir mais altas. A conta de luz subiu absurdamente, a água também. Quando eu questionei o Lucas, ele disse que devia ser algum problema no medidor, que ia ligar para a empresa para reclamar. Nunca ligou, é claro. Depois, comecei a perceber que algumas coisas da Marina estavam sumindo. Pequenas coisas no começo, um porta-retrato aqui, um colar ali. Achei que o Lucas tivesse pegado para guardar de lembrança, e não quis tocar no assunto para não deixar ele mais triste. Mas quando o anel de noivado dela sumiu da caixinha que eu guardava na gaveta, aí eu fiquei preocupado. Aquele anel valia uma fortuna, era uma herança da minha avó. Confrontei o Lucas sobre o anel, e ele ficou uma fera. Disse que eu estava ficando paranoico, que provavelmente eu mesmo tinha mudado de lugar e esquecido. Brigamos feio naquele dia, e ele ficou 3 dias sem falar comigo. Eu me senti péssimo. Achei que estava mesmo exagerando, que o luto estava me deixando maluco. Foi quando começaram as ligações estranhas. O telefone tocava, eu atendia e a pessoa desligava. Aconteceu umas 5, 6 vezes. Sempre durante o dia, quando o Lucas estava trabalhando. Achei que fosse trote, telemarketing, sei lá. Mas tinha alguma coisa naquele silêncio do outro lado da linha que me deixava inquieto. Uma tarde, eu estava voltando do mercado quando vi o carro do Lucas estacionado numa rua do centro. Achei estranho porque ele tinha dito que ia trabalhar até tarde naquele dia. Parei o carro e fui até lá, pensando em fazer uma surpresa para ele, quem sabe chamar para tomar um café junto. Mas quando cheguei perto, vi que ele estava conversando com uma mulher dentro do carro. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Eles estavam muito próximos. Ela tocava no braço dele enquanto falava, e o Lucas sorria de um jeito que eu não via há meses. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Não queria interromper, afinal, se o menino tinha arrumado uma namorada, era uma coisa boa, né? Significava que ele estava tentando seguir em frente. Voltei pro meu carro e fui embora sem eles me verem. Naquela noite, perguntei pro Lucas como tinha sido o dia de trabalho. Ele disse que tinha sido cansativo, que tinha ficado até tarde resolvendo uns problemas. Mentiu na minha cara sem nem piscar. Mas eu deixei passar. Se ele não queria me contar da namorada ainda, devia ter seus motivos. Nas semanas seguintes, as saídas noturnas aumentaram. Às vezes ele nem voltava para dormir em casa. Quando eu acordava de manhã, encontrava um bilhete dizendo que tinha dormido na casa de um amigo.
Sempre um amigo diferente. Pedro, Marcos, Rafael. Nomes que eu nunca tinha ouvido antes. As coisas da Marina continuavam sumindo. O relógio que eu tinha dado para ela no nosso aniversário de 20 anos de casamento, o colar de pérolas que era da mãe dela, até o laptop dela sumiu. Quando perguntei pro Lucas, ele disse que tinha doado para caridade, que não fazia sentido guardar essas coisas, que só iam nos fazer sofrer mais. Talvez ele tivesse razão, pensei. Mas o que realmente me deixou perturbado foi quando recebi uma ligação do banco. Disseram que tinha havido uma tentativa de acessar a conta poupança da Marina. A conta que eu tinha esquecido de encerrar depois da morte dela. Alguém tinha tentado fazer uma transferência online, mas como erraram a senha 3 vezes, a conta foi bloqueada por segurança. Perguntei pro Lucas se ele sabia de alguma coisa, e ele ficou indignado. Disse que provavelmente era algum golpista que tinha conseguido os dados dela de alguma forma, que isso era comum hoje em dia. Me convenceu a ir no banco no dia seguinte para encerrar a conta de vez. Foi o que eu fiz. Mas quando cheguei lá, a gerente me mostrou uma coisa perturbadora. As tentativas de acesso tinham sido feitas de um IP que correspondia ao nosso endereço de casa. Alguém tinha tentado acessar a conta da Marina do nosso próprio computador. Voltei para casa com a cabeça a mil. Seria possível que o Lucas... Não podia ser. Ele amava a mãe, jamais faria uma coisa dessas. Devia ter uma explicação lógica. Talvez alguém tivesse hackeado o nosso Wi-Fi, essas coisas acontecem, né? Naquela noite, o Lucas saiu de novo. Disse que ia encontrar uns amigos num bar, que não voltava tarde. Mas alguma coisa no jeito dele me deixou desconfiado. Ele estava nervoso, suando, mesmo fazendo frio. E quando ele foi embora, percebi que tinha esquecido o celular carregando em cima da mesa da sala. Fiquei olhando para o aparelho por uns bons minutos, lutando contra a tentação de pegar. Sabia que era errado invadir a privacidade dele, mas alguma coisa dentro de mim gritava que eu precisava saber o que estava acontecendo. A preocupação de pai falou mais alto. Peguei o celular com as mãos tremendo. A tela estava bloqueada, claro, mas eu sabia a senha. Era a data de aniversário da Marina. O Lucas sempre usava essa senha para tudo. Digitei os números e o celular desbloqueou. A primeira coisa que vi foi uma notificação de mensagem não lida. Era de um contato salvo como amor. Meu coração até aliviou um pouco. Então ele tinha mesmo uma namorada. Abri a conversa, esperando ver mensagens carinhosas, planos de encontro, essas coisas de casal. Mas o que eu li me deixou gelado. Conseguiu vender o relógio. Precisamos do dinheiro até amanhã, senão vão cortar a luz lá em casa. Eu tive que ler 3 vezes para processar. Vender o relógio. Cortar a luz lá em casa. Do que essa mulher estava falando? Continuei lendo as mensagens anteriores, e cada uma era pior que a outra. Eles falavam sobre vender as joias da Marina, sobre o dinheiro que estavam juntando, sobre os planos que tinham pro futuro. Mas o que me destruiu mesmo foi uma mensagem de 2 semanas atrás. Amor, quanto tempo mais você vai ter que fingir que está de luto? Já faz 3 meses. Seu pai não desconfia de nada. E a resposta do Lucas. Calma, meu bem. Só mais um pouco. Preciso garantir que ele não vai me deserdar. Depois que eu conseguir vender a casa, a gente some daqui. Vender a casa? Deserdar? Eu não estava entendendo nada. Continuei rolando as mensagens freneticamente, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. Foi então que encontrei as fotos. Fotos do Lucas com essa mulher. Mas não eram fotos recentes. Algumas tinham data de 1 ano atrás. 1 ano. Eles estavam juntos há 1 ano e eu nunca soube de nada. Mas o pior ainda estava por vir. Numa conversa de 4 meses atrás, antes da Marina morrer, encontrei isso. Quanto tempo mais vamos ter que esperar? Sua mãe nunca vai aceitar nosso relacionamento. E o Lucas respondeu: eu sei uma forma de resolver isso. Confia em mim. 3 dias depois dessa mensagem, Marina morreu no acidente.
Minhas pernas bambearam e eu tive que sentar. Não podia ser o que eu estava pensando. O Lucas não seria capaz. Ou seria? Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular, abri a galeria de fotos. E foi aí que encontrei o vídeo. Um vídeo gravado no dia do acidente, poucas horas antes. No vídeo, o Lucas estava mexendo em alguma coisa embaixo do carro da Marina. O ângulo não deixava ver exatamente o que ele estava fazendo. Parecia que ele tinha apoiado o celular em algum lugar para gravar. Dava para ouvir ele murmurando alguma coisa, mas o som estava abafado. Aumentei o volume ao máximo e aproximei o celular do ouvido. E então eu ouvi. Ouvi as palavras que destruíram o que restava do meu mundo. Pronto, amor. Cortei o cabo do freio. Quando ela descer a serra amanhã para ir no trabalho. Eu larguei o celular como se ele tivesse pegando fogo. Meu filho. Meu próprio filho tinha matado a Marina. Tinha assassinado a própria mãe por causa de dinheiro e de uma mulher. Corri pro banheiro e vomitei. Vomitei até não ter mais nada no estômago, até só sair bile. Como eu não tinha percebido. Como eu tinha sido tão cego. Todos os sinais estavam lá, as mentiras, os sumiços, as coisas roubadas. E eu, idiota, achando que era o luto. Voltei para a sala cambaleando, peguei o celular de novo. Precisava ter certeza, precisava ver se tinha mais alguma coisa. Foi quando vi que tinha uma mensagem nova, enviada há poucos minutos. Consegui. Achei a senha do cofre do velho idiota. Os documentos da casa estão lá. Amanhã a gente vai no cartório passar tudo pro meu nome. Ele assina sem nem ler, confia completamente em mim. Velho idiota. Era assim que meu filho se referia a mim. A resposta dela veio em seguida. Perfeito. E depois? Depois a gente dá um jeito nele também. Vai parecer suicídio. Afinal, um viúvo deprimido. Eu li aquela mensagem e alguma coisa morreu dentro de mim. Não era só a Marina. Eles estavam planejando me matar também. Meu próprio filho estava planejando me matar. Ouvi o barulho de uma chave na porta. O Lucas tinha voltado, provavelmente para pegar o celular. Rapidamente, tirei fotos de todas as conversas com meu próprio celular. Precisava de provas. Quando ele entrou na sala, eu estava sentado no sofá, o celular dele na mesa de centro, exatamente onde ele tinha deixado. Oi, pai. Esqueci meu celular, ele disse, pegando o aparelho. Como tá a sua namorada? Perguntei, me esforçando para manter a voz normal. Ele gelou por um segundo, mas logo se recompôs. Que namorada, pai? Eu saí com os amigos. Ah, sim. Os amigos, eu disse, sentindo um gosto amargo na boca. Ele me olhou desconfiado por um momento, mas então o celular dele vibrou. Ele leu a mensagem e sorriu. Aquele sorriso que eu tinha visto quando ele estava com ela no carro. Um sorriso que eu nunca tinha visto ele dar para Marina ou para mim. Pai, amanhã preciso que você assine uns documentos. É pro inventário da mãe. Claro, filho. O que você precisar. Ele acenou e subiu pro quarto. Eu fiquei ali, sentado no escuro, pensando em tudo que tinha descoberto. Pensando na Marina, em como ela deve ter morrido sem entender o que estava acontecendo. Pensando em como eu tinha falhado em proteger ela, em perceber que tipo de monstro a gente tinha criado. Peguei meu celular e olhei as fotos que tinha tirado das conversas. As provas estavam todas ali. Eu podia ligar para a polícia agora mesmo, entregar meu próprio filho. Mas alguma coisa me impedia. Talvez fosse o choque. Talvez fosse a descrença de que aquele menino que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, que eu levava pro parque aos domingos, tinha se tornado um assassino. Passei a noite em claro, revirando na cama, pensando no que fazer. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado minha decisão. Mas antes, precisava confirmar uma última coisa. Desci para a cozinha e encontrei o Lucas já acordado, tomando café. Dormiu bem, pai? Mais ou menos. E você? Como um bebê. Como um bebê.
Como alguém que tinha matado a própria mãe conseguia dormir como um bebê? Lucas, me tira uma dúvida. Aquele dia, do acidente da sua mãe. Você lembra se ela mencionou alguma coisa sobre os freios do carro? Algum barulho estranho? Ele parou com a xícara no meio do caminho até a boca. Por que tá perguntando isso, pai? É que eu lembrei que umas semanas antes ela tinha comentado alguma coisa, mas não lembro direito. Não, ela nunca falou nada. Por quê? Você acha que o acidente? Não, não. Só uma dúvida mesmo. Ele me olhou por uns segundos longos demais, então voltou a tomar seu café. Mas eu vi a sombra de alguma coisa passar pelos olhos dele. Medo? Suspeita? Não importava mais. Ah, pai, os documentos que preciso que assine estão aqui. Ele tirou uns papéis da mochila. Peguei os papéis e fingi que estava lendo. Era uma procuração, me dando plenos poderes sobre todos os meus bens pro Lucas. Basicamente, eu estaria entregando tudo para ele. Onde eu assino? Aqui embaixo, pai. Assinei sem hesitar. Ele pegou os papéis com um sorriso satisfeito. Ótimo! Vou levar no cartório hoje mesmo. Lucas. Sim. Eu sei. Sabe o que, pai? Eu sei de tudo. Sobre você e ela. Sobre o que vocês fizeram com sua mãe. Sobre o que planejam fazer comigo. O rosto dele perdeu toda a cor. Por um momento, pensei que ele fosse desmaiar, mas então alguma coisa mudou na expressão dele. O fingimento caiu como uma máscara, e o que apareceu por baixo era um estranho que eu nunca tinha visto antes. Como você. Seu celular. Você esqueceu ontem. Ele riu. Riu. Depois de tudo, ele teve a audácia de rir. E o que você vai fazer, pai? Chamar a polícia. Entregar seu único filho. Não. 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 Porque eu já fiz alguma coisa melhor. Peguei meu celular e mostrei para ele. Na tela, tinha uma confirmação de transferência. Todo o dinheiro das nossas contas, os investimentos, tudo tinha sido transferido durante a noite para uma conta no exterior que só eu tinha acesso. A casa já tinha sido vendida também, num contrato que eu tinha assinado digitalmente de madrugada para um comprador que já vinha me procurando há meses. Você assinou uma procuração, filho. Mas uma procuração para nada. Não sobrou um centavo. E a casa já tem novo dono. Vocês têm 30 dias para sair. Você não pode fazer isso. Já fiz. E tem mais. Mandei cópias de todas as suas conversas, incluindo o vídeo, para um advogado. Se alguma coisa acontecer comigo, se eu sofrer um acidente, se eu aparecer morto de suicídio, ele entrega tudo para a polícia. O Lucas avançou para cima de mim, mas parou no meio do caminho. Porque ele viu o que eu tinha na mão. O frasco de remédios da Marina. O mesmo que ele tinha usado para fazer parecer que ela tinha tomado calmantes antes de dirigir, para disfarçar o crime. Sabe, filho, eu pensei muito se valia a pena continuar vivendo depois de descobrir tudo isso. Pensei mesmo em tomar todos esses comprimidos. Seria fácil, né? O viúvo deprimido que não aguentou a dor. Exatamente como vocês planejaram. Pai, eu. Cala a boca. Só escuta. Eu não vou me matar. Não vou dar esse gosto para você. Vou viver muito, só para ter certeza de que você nunca vai conseguir nada do que planejou. E vou viver com a dor de saber que fracassei como pai, que criei um monstro. Você não entende. Eu amo ela. A mamãe nunca ia aceitar. Então você a matou? Você matou sua mãe porque ela não ia aceitar sua namorada. Não era para ela morrer. Era só para ela ficar ferida, ficar incapacitada. Assim ela não ia poder se opor a nada. Aquela confissão foi a última gota. Levantei e fui em direção à porta. Para onde você vai? Embora. Não aguento mais olhar para sua cara. E eu? O que vai ser de mim? Não sei e não me importa.
Você tem a sua namorada, não tem? Aquela pela qual você matou sua mãe? Vão ser muito felizes juntos, tenho certeza. Só não vai ser com o meu dinheiro. Pai, por favor. Não me chama de pai. Eu não tenho filho. Meu filho morreu no mesmo dia que Marina. Saí de casa e nunca mais voltei. Fui pro aeroporto e peguei o primeiro voo para qualquer lugar bem longe dali. Descobri depois que o Lucas e a namorada tentaram contestar a venda da casa, mas não conseguiram nada. Tentaram me processar também, mas como eu tinha as provas do assassinato, desistiram. A última notícia que tive deles foi que tinham sido presos. Alguém, não fui eu, juro, mandou o vídeo anonimamente para a polícia. O Lucas pegou 30 anos. A namorada dele, como cúmplice, pegou 15. Justiça? Não sei. Marina continua morta. Eu continuo sem esposa e sem filho. Porque o Lucas, o meu Lucas de verdade, aquele menino que eu amava, esse morreu há muito tempo. Talvez tenha morrido no dia em que conheceu aquela mulher. Talvez tenha morrido antes, e eu só nunca percebi. Hoje, 5 anos depois, eu moro numa cidade pequena, bem longe de tudo. Tenho uma vida simples, tranquila. Às vezes, acordo no meio da noite pensando em Marina, em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse percebido antes. Se eu tivesse visto os sinais. Mas sabe o que é pior? O que me atormenta todo santo dia? É pensar que em algum momento, enquanto Lucas crescia, enquanto eu achava que estava criando um homem de bem, alguma coisa deu errado. Alguma coisa se quebrou dentro dele, e eu não vi. Eu, o pai dele, não percebi que meu filho estava se transformando num monstro. Será que foi culpa minha? Será que fui muito rígido ou muito permissivo? Será que se eu tivesse dado mais atenção, mais amor, as coisas teriam sido diferentes? Essas perguntas me perseguem, e eu sei que nunca vou ter as respostas. Recebo cartas dele às vezes, da prisão. Nunca abro. Queimo todas. Ele não existe mais para mim. Mas à noite, quando tô sozinho, ainda vejo o rostinho dele quando era criança. Ainda lembro do primeiro dia de aula, quando ele chorou agarrado na minha perna, não querendo que eu fosse embora. Lembro dele com 5 anos, vestido de super-herói no Dia das Crianças, dizendo que quando crescesse ia me proteger de todos os vilões do mundo. Que ironia cruel! O único vilão do qual eu precisava de proteção era ele mesmo. A Marina foi enterrada num cemitério bonito, cheio de árvores. Vou visitá-la todo mês, levo flores, converso com ela. Peço perdão por não ter salvado ela, por não ter visto o que nosso filho tinha se tornado. Às vezes, sinto como se ela respondesse, como se me perdoasse. Outras vezes, o silêncio é ensurdecedor. Criei um filho que matou a própria mãe por dinheiro e por uma mulher. Esse é o meu legado. Esse é o peso que vou carregar até o último dia da minha vida. E quando esse dia chegar, quando eu finalmente encontrar Marina do outro lado, a primeira coisa que vou fazer é pedir perdão. Perdão por ter falhado em protegê-la do monstro que dormia no quarto ao lado. Vocês que são pais, prestem atenção nos seus filhos. Não nos boletins escolares ou nas notas das provas. Prestem atenção na alma deles. Porque quando a gente percebe que alguma coisa está errada, às vezes já é tarde demais. No caso do Lucas, quando peguei aquele celular e li aquela mensagem, definitivamente já era tarde demais. Tarde demais para Marina, que morreu sem saber que o filho que ela amava tinha sido seu algoz. Tarde demais pro Lucas, que escolheu um caminho sem volta. E tarde demais para mim, que perdi tudo numa manhã de domingo, segurando um celular com as mãos tremendo. Era tarde demais e sempre seria. Mas sabe o que descobri nesses 5 anos de solidão? Que viver com essa culpa, com esse peso, é pior que qualquer punição que eu poderia ter dado pro Lucas. Ele tá preso, vai sair um dia. Eu tô preso para sempre nas minhas memórias, no meu fracasso, na minha culpa. Todo pai acha que conhece o filho. Eu achava que conhecia o Lucas. Achava que sabia quem ele era, o que ele pensava, o que ele sentia. Mas, no final, eu não conhecia nada. Criei um estranho,
alimentei um monstro e amei uma ilusão. Quando pego em qualquer celular hoje em dia, minhas mãos ainda tremem. É um reflexo, um trauma que nunca vai embora. Porque foi através de um celular que descobri que minha vida inteira tinha sido uma mentira. Que o filho que eu pensei ter criado nunca existiu de verdade. As pessoas me perguntam se eu tenho família, se tenho filhos. Eu digo que não. É mais fácil assim. Mais fácil do que explicar que tive um filho, mas ele matou a mãe e planejava me matar também. Mais fácil do que ver o horror nos olhos delas, a pena, o julgamento. Porque no final, por mais que tentem me consolar, por mais que digam que não foi minha culpa, eu sei a verdade. Um filho não se torna um assassino do nada. Em algum lugar, em algum momento, alguma coisa deu errado na criação dele. E essa alguma coisa fui eu. Hoje, enquanto conto essa história para vocês, ainda me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse pegado aquele celular. Será que eles teriam seguido com o plano? Será que eu estaria morto agora, mais uma vítima do viúvo deprimido que não aguentou a dor? Ou será que o Lucas teria desistido na última hora, se arrependido? Nunca vou saber. E talvez seja melhor assim. O que sei é que naquele domingo de manhã, quando peguei o celular do meu filho e li aquela mensagem, minha vida acabou. Não morri fisicamente, mas tudo que eu era, tudo que eu acreditava, morreu ali. Sobrou esse simulacro, esse fantasma que vive um dia de cada vez, carregando o peso de ter criado um assassino. Sobrou um homem que tem medo de se aproximar de qualquer pessoa, porque se não conseguir ver a maldade no meu próprio filho, como vou confiar em mais alguém? Marina merecia coisa melhor. Merecia um filho que a amasse de verdade, um marido que a protegesse. Eu falhei em tudo. E agora vivo com as consequências. Quando vejo famílias felizes na rua, pais com filhos, sinto uma dor física no peito. Porque eu tive isso. Tive uma família, tive um filho, tive uma esposa. E perdi tudo porque fui cego demais para ver o que estava acontecendo debaixo do meu nariz. O Lucas me chamou de velho idiota naquela mensagem. E sabe, ele estava certo. Eu fui um idiota. Um idiota que confiou demais, que amou demais, que acreditou demais. Um idiota que não viu que o maior perigo não vinha de fora, mas de dentro da própria casa. Dizem que o tempo cura tudo. Mentira! O tempo só faz a gente se acostumar com a dor. 5 anos se passaram e ainda dói como no primeiro dia. Ainda acordo esperando que tudo tenha sido um pesadelo, que Marina esteja viva, que o Lucas seja o filho que eu pensava que era. Mas então a realidade bate, cruel e implacável. Marina tá morta. Lucas tá preso por assassinato. E eu tô aqui, contando essa história para estranhos, porque não tenho mais ninguém para contar. Se vocês tirarem alguma lição disso tudo, que seja essa, prestem atenção. Não nas palavras, mas nas ações. Não no que as pessoas dizem, mas no que elas fazem quando acham que ninguém tá vendo. Porque às vezes, o perigo mora do nosso lado, come na nossa mesa, e a gente só descobre quando já é tarde demais. Muito tarde demais. Como foi para mim naquele domingo de manhã, segurando o celular do meu filho, descobrindo que ele tinha matado Marina, minha Marina, a mulher que me deu o melhor e o pior presente da minha vida, o próprio Lucas. E é isso. Essa é minha história. A história de como perdi tudo por não ver o que estava bem na minha frente. A história de como um celular esquecido revelou a verdade mais terrível que um pai pode descobrir. Era tarde demais quando descobri. É tarde demais agora. E sempre será tarde demais. Mas pelo menos Marina não sofreu sabendo a verdade. Pelo menos ela morreu achando que tinha um filho que a amava. Esse é o único consolo que me resta. Pequeno, mas é tudo que tenho. Às vezes me pergunto se ela suspeitava de alguma coisa. Se tinha percebido alguma mudança no Lucas. Se sim, nunca me disse nada. Talvez preferisse não acreditar, como eu preferi não ver os sinais. Talvez o amor de mãe seja ainda mais cego que o de pai. O pior é que ainda amo meu filho. Não esse monstro que tá preso, mas o menino que ele foi um dia. O Lucas que existia antes dela aparecer, antes dele se transformar nisso que ele se tornou. Esse Lucas vive nas minhas memórias,
nas fotos antigas que ainda não consegui jogar fora. É patético, eu sei. Guardar fotos de alguém que planejou me matar. Mas são as únicas provas que tenho de que um dia, há muito tempo, eu fui pai de verdade. Tive um filho de verdade. Fui feliz de verdade. Hoje, quando vejo notícias de crimes, de filhos que matam os pais, de pais que matam os filhos, eu entendo. Entendo como o amor pode se transformar em ódio, como a confiança pode virar traição. Porque vivi isso na pele. Vi meu próprio filho se transformar num assassino, e não percebi até ser tarde demais. Sabe o que mais me atormenta? São as pequenas memórias que voltam quando menos espero. Tipo quando passo por uma sorveteria e lembro do Lucas com 7 anos, todo lambuzado de chocolate, rindo porque tinha deixado cair o sorvete no chão e o cachorro do vizinho tinha comido. Ou quando vejo alguém jogando futebol na praça e lembro dele com 10 anos, correndo atrás da bola com aquelas pernas finas, caindo e levantando, sempre determinado. Onde foi que esse menino se perdeu? Em que momento exato ele deixou de existir e deu lugar ao monstro? Foi gradual ou foi de repente? Teve um dia específico em que ele acordou e decidiu que seria capaz de matar a própria mãe? Eu refaço mentalmente cada ano da vida dele, procurando sinais que deixei passar. Quando ele tinha 15 anos, matou o hamster sem querer, ou pelo menos foi o que disse. O bichinho apareceu morto na gaiola, e ele chorou tanto que Marina e eu compramos outro no mesmo dia. Seria aquilo um sinal? Uma primeira manifestação de crueldade? Quando ele tinha 17, começou a mentir sobre onde ia. Dizia que estava na casa de um amigo estudando, mas o amigo ligava procurando por ele. Marina sempre relevava, dizia que era coisa da idade, que todo adolescente mente às vezes. Eu concordava, afinal, qual pai nunca passou por isso? Foi nessa época também que ele começou a demonstrar um interesse incomum por dinheiro. Perguntava quanto eu ganhava, quanto tinha na poupança, quanto valia a casa. Marina achava bom, dizia que ele estava desenvolvendo consciência financeira. Eu via como amadurecimento. Agora sei que ele já estava calculando quanto valeria a nossa morte. A primeira vez que ele trouxe uma namorada em casa foi aos 18 anos. Uma menina doce, estudiosa, filha de uma família conhecida. Marina adorou ela, fez questão de convidar para todos os almoços de domingo. Duraram uns 6 meses, depois terminaram. Ele disse que ela era muito certinha, muito chata. Agora me pergunto se ela descobriu alguma coisa, se viu algo que nós não vimos. Depois dela, ele nunca mais trouxe ninguém em casa. Dizia que não estava namorando, que estava focado no trabalho e nos estudos. Marina até brincava que ia morrer sem ver os netos. Mal sabia ela que ia morrer mesmo, mas pelas mãos do próprio filho. Quando foi que ele conheceu aquela mulher? Pelos registros do celular, há pelo menos um ano antes da morte da Marina. Um ano inteiro vivendo uma vida dupla, mentindo todos os dias, planejando o crime perfeito. Um ano olhando na cara da mãe sabendo que ia matá-la. Como ele conseguia? Como conseguia sentar à mesa com a gente, conversar sobre o dia, rir das piadas do pai, abraçar a mãe antes de dormir, sabendo o que planejava fazer? Lembro de um jantar específico, uns 2 meses antes do acidente. Marina tinha feito lasanha, a favorita do Lucas. Ele elogiou tanto, disse que era a melhor do mundo, que ninguém cozinhava como a mãe dele. Marina ficou toda derretida, passou a mão no cabelo dele, disse que amava muito seu menino. Naquela mesma noite, descobri depois pelas mensagens, ele encontrou com a namorada e disse que não aguentava mais esperar, que precisavam acelerar o plano. Eu estava sentado ali, na mesma mesa, completamente alheio ao fato de que meu filho estava conspirando para matar minha esposa. Comi a lasanha, ri das piadas, fui dormir achando que tinha a família perfeita. A namorada dele. Nunca vou entender o que ele viu nela. Quando finalmente vi fotos dela no celular, não era nada do que eu esperava. Não era especialmente bonita, não parecia especialmente inteligente. Era comum, vulgar até. Cabelo descolorido, roupas chamativas, jeito de quem quer parecer mais rica do que é. Nas mensagens,
Ela era manipuladora, exigente, sempre cobrando dinheiro, presentes, atenção. Reclamava que o Lucas não gastava o suficiente com ela, que os lugares que ele levava ela não eram bons o bastante. Chegou a comparar ele com ex-namorados, dizendo que eles davam coisas melhores. E por essa criatura ele matou a mãe. Por alguém que claramente só estava interessada no dinheiro que achava que ele tinha. Porque, no fim das contas, quando descobriu que eu tinha deixado ele sem nada, ela sumiu. Nem esperou o julgamento. Fugiu, foi presa depois em outra cidade, tentando aplicar o mesmo golpe em outro homem. O Lucas destruiu nossa família por alguém que nem sequer o amava de verdade. Mas talvez isso seja justiça poética. Ele traiu o amor da mãe por alguém que traiu o dele. Ele mentiu pra gente e ela mentiu pra ele. No final, ficaram os dois sem nada, sem dinheiro, sem família, sem liberdade. Eu me mudei tantas vezes nesses 5 anos que perdi a conta. Toda vez que alguém começava a me conhecer melhor, a perguntar sobre minha família, eu fazia as malas e ia embora. Não aguentava a ideia de ter que explicar, de ver a mudança no olhar das pessoas quando descobrissem a verdade. Uma vez, numa cidade do interior, conheci uma viúva também. Mulher boa, gentil, que tinha perdido o marido para um câncer. Começamos uma amizade. Tomávamos café juntos, conversávamos sobre nossas perdas. Ela me contou tudo sobre o marido dela, sobre os filhos que a visitavam todo fim de semana, sobre os netos que eram a alegria dela. Quando chegou minha vez de falar da Marina, travei. Como explicar que minha esposa não morreu de causas naturais, mas foi assassinada pelo nosso próprio filho? Como olhar nos olhos dessa mulher boa e dizer que criei um monstro? Inventei uma história. Disse que Marina tinha morrido num acidente e que o Lucas tinha morrido também, num assalto, anos depois. Era mais fácil assim. Mais fácil fingir que os dois estavam mortos do que admitir a verdade. Mas a mentira pesava. Cada vez que ela mencionava os filhos dela com orgulho, eu sentia uma punhalada no peito. Cada vez que ela mostrava fotos dos netos, eu pensava nos netos que nunca teria, não porque o Lucas morreu, mas porque ele se tornou alguém incapaz de formar uma família de verdade. Acabei me mudando de novo. Deixei um bilhete dizendo que tinha conseguido um emprego em outra cidade. Nem me despedi pessoalmente. Não aguentaria ver a decepção nos olhos dela. É assim que vivo agora. Fugindo. De pessoas, de memórias, de mim mesmo. Mudando de cidade como quem muda de roupa, nunca criando raízes, nunca me permitindo me aproximar demais de ninguém. O dinheiro que salvei é suficiente para viver com conforto pelo resto da vida. Mas de que adianta conforto quando se vive num inferno particular? Posso comprar qualquer coisa, ir para qualquer lugar, mas não posso comprar paz de espírito. Não posso comprar o esquecimento. Às vezes acordo gritando no meio da noite. Pesadelos onde revivo o momento da descoberta, onde leio aquelas mensagens de novo e de novo. Outras vezes, sonho que nada disso aconteceu, que Marina tá viva, que o Lucas é o filho que sempre pensei que fosse. Esses são os piores, porque acordar deles é perder tudo de novo. Tentei terapia uma vez. Sentei na frente de uma psicóloga bem intencionada e tentei explicar. Mas como explicar o inexplicável? Como fazer alguém entender o que é descobrir que você alimentou e criou seu próprio algoz? Ela tentou me ajudar, coitada. Falou sobre luto, sobre perdão, sobre seguir em frente. Mas como seguir em frente quando cada passo que você dá é sobre os escombros da sua vida anterior? Como perdoar o imperdoável? Desisti depois de 3 sessões. Não era justo com ela tentar consertar algo que não tem conserto. O processo judicial foi um calvário à parte. Ter que depor, contar tudo em detalhes, ouvir as tentativas do advogado de defesa de culpar a Marina, de dizer que ela era uma mãe controladora, que o Lucas agiu por desespero. Houve um momento em que o advogado sugeriu que Marina tinha descoberto o caso e ameaçado deserdar o Lucas, e que por isso ele agiu no calor do momento. Tive que sair da sala para não pular no pescoço daquele homem. Calor do momento. Ele planejou por meses. Cortou o cabo do freio metodicamente. O Lucas chorou durante o julgamento. Grandes lágrimas de crocodilo,
pedindo perdão, dizendo que o amor o tinha cegado, que não era ele mesmo. O promotor mostrou as mensagens onde ele chamava Marina de obstáculo e a mim de velho idiota. O choro parou na hora. Quando anunciaram a sentença, 30 anos, ele me olhou. Não com raiva, não com tristeza. Com indiferença. Como se eu fosse um estranho. E talvez, no fundo, eu sempre tenha sido um estranho para ele. A namorada dele, durante o julgamento dela, tentou jogar toda a culpa nele. Disse que foi coagida, que tinha medo dele, que nunca quis que nada disso acontecesse. Mas as mensagens diziam outra coisa. Mensagens onde ela sugeria métodos, onde ela apressava ele, onde ela comemorava quando o plano deu certo. Finalmente vamos poder viver nossa vida de verdade, ela escreveu no dia seguinte à morte da Marina. Vida de verdade. Como se a vida que o Lucas tinha com a gente fosse falsa, como se tudo que vivemos juntos não tivesse valor nenhum. Recebo atualizações do advogado sobre o Lucas às vezes. Aparentemente, ele se comporta bem na prisão. Faz cursos, trabalha na biblioteca, não causa problemas. O advogado diz que com bom comportamento pode sair em 20 anos. 20 anos. Marina não teve nem mais 20 minutos depois que os freios falharam. Mas ele vai ter uma segunda chance em 20 anos. Eu não estarei aqui para ver. Não porque pretendo me matar, não vou dar esse gosto para ele. Mas porque a vida que tenho vivido nesses 5 anos não é vida de verdade. É só existir. E existir desse jeito, carregando esse peso, envelhece a gente rápido. Já pareço ter 20 anos a mais do que tenho. O cabelo embranqueceu todo, as rugas se multiplicaram, as costas se curvaram. É como se meu corpo tivesse decidido envelhecer rápido para não ter que aguentar tanto tempo assim. Marina, se pudesse me ver agora, não me reconheceria. Aquele homem que ria das suas piadas, que dançava com ela na cozinha enquanto fazia o jantar, que planejava viajar o mundo na aposentadoria. Esse homem morreu junto com ela. Penso muito no que teria acontecido se eu tivesse agido diferente. Se tivesse confrontado Lucas quando vi ele com a namorada pela primeira vez. Se tivesse investigado os sumiços das coisas da Marina. Se tivesse desconfiado mais, confiado menos. Mas se é a palavra mais cruel do mundo. Se não muda nada, só tortura. O cemitério onde Marina está enterrada fica a 3 horas daqui. Faço essa viagem todo mês. É o único compromisso que mantenho, a única rotina que me permito. Chego sempre no mesmo horário, fico sempre o mesmo tempo, digo sempre as mesmas palavras. Me perdoa, meu amor. Me perdoa por não ter protegido você. Me perdoa por não ter visto. Me perdoa por ainda estar vivo enquanto você não está. Às vezes, o vento balança as folhas das árvores de um jeito que parece uma resposta. Outras vezes, um pássaro canta bem na hora que termino de falar. Quero acreditar que é ela, me dizendo que tá tudo bem, que não é minha culpa. Mas eu sei que é. Um pai conhece o filho. Esse é o ditado. Um pai conhece o filho. Mas eu não conheci o meu. Vi o que queria ver, acreditei no que queria acreditar. E por causa dessa cegueira voluntária, Marina pagou o preço. Encontrei outro vídeo no celular dele, semanas depois da prisão, quando o advogado me devolveu o aparelho. Era um vídeo dele e da namorada, gravado uma semana antes do crime. Eles estavam num motel, bebendo champanhe barato, brindando ao futuro. Daqui a um mês, vamos estar ricos, ela dizia. E livres, ele completava. Quanto você acha que o velho tem? Ela perguntava. O suficiente para a gente viver bem o resto da vida, ele respondia. E se ele não quiser dar? Vai dar. Depois que a mamãe morrer, ele vai ficar tão destruído que vai assinar qualquer coisa que eu colocar na frente dele. Eles riram. Riram da minha futura dor. Destruí o celular depois de ver isso. Quebrei com um martelo até virar pó. Não aliviou nada, mas precisava fazer alguma coisa com a raiva que sentia. A casa onde morávamos foi demolida pelo novo dono. Passou por lá uma vez, sem querer, numa viagem. No lugar, construíram um prédio de apartamentos. Melhor assim.
Aquela casa guardava memórias demais, as boas machucavam tanto quanto as ruins. Lembro do dia que compramos aquela casa. Marina estava grávida de 7 meses do Lucas, a barriga enorme. Ela chorou quando viu o quartinho que seria do bebê, já imaginando como ia decorar. Pintamos juntos as paredes de azul claro, montamos o berço, penduramos móveis. Naquele quarto, naquela casa, criamos nosso assassino. As pessoas falam sobre natureza versus criação. O que determina quem nos tornamos, nossos genes ou nosso ambiente? No caso do Lucas, eu me pergunto todos os dias. Ele nasceu assim? Havia algo errado no cérebro dele desde o início? Ou nós fizemos algo, ou deixamos de fazer algo, que o transformou nisso? Nunca vou ter essa resposta. E talvez seja melhor assim. Porque se foi natureza, não havia nada que pudéssemos ter feito. E se foi criação, a culpa é toda nossa. Marina nunca bateu nele. Eu também não. Achávamos que conversa resolvia tudo, que amor e paciência eram suficientes. Demos tudo o que ele pedia, às vezes até o que não podíamos dar. Fizemos sacrifícios para pagar escola boa, faculdade, carro. Talvez esse tenha sido o erro. Talvez demos demais, facilitamos demais. Talvez se ele tivesse aprendido que a vida é difícil, que as coisas têm que ser conquistadas com esforço, ele não teria achado que merecia nossa morte para conseguir o que queria. Ou talvez nada disso importasse. Talvez ele fosse se tornar um monstro de qualquer jeito. Tem dias que a solidão pesa mais. Dias em que vejo famílias reunidas em restaurantes, pais orgulhosos com filhos bem-sucedidos, avós brincando com netos. Nesses dias, tranco a porta do quarto e choro até não ter mais lágrimas. Choro pela família que perdi, pela esposa que morreu sem saber a verdade, pelo filho que nunca existiu de verdade, por mim, condenado a viver com fantasmas. O Lucas me escreveu 237 cartas nesses 5 anos. Contei todas antes de queimar. Algumas eram longas, outras só um parágrafo. Algumas pedindo perdão, outras me xingando. Algumas tentando explicar, outras só dizendo que sente saudade. Nunca li nenhuma além da primeira linha. Não merece nem isso de mim. A última carta chegou mês passado. Reconheci a letra dele no envelope e já ia jogar no lixo quando percebi que tinha algo diferente. O envelope era mais grosso, tinha algo além de papel dentro. Contra meu melhor julgamento, abri. Dentro, além da carta, tinha uma foto. Uma foto nossa, meu, dele e da Marina, no último Natal antes da morte dela. Estávamos os 3 abraçados em frente à árvore de Natal, sorrindo. Marina tinha insistido para tirar essa foto, tinha pedido para um vizinho fotografar. Na foto, o Lucas está no meio, um braço em volta de cada um de nós. O sorriso dele parece genuíno, os olhos parecem carinhosos. Marina está radiante, como sempre ficava no Natal. E eu pareço o homem mais feliz do mundo. 3 meses depois dessa foto, Marina estava morta. Queimei a foto junto com a carta. Não li uma palavra do que ele escreveu. Mas a imagem ficou gravada na minha mente. A última foto nossa juntos. A última mentira documentada. Às vezes me pergunto se Marina desconfiava de alguma coisa. Mulheres têm intuição para essas coisas, dizem. Será que ela percebeu alguma mudança no Lucas? Será que notou os olhares diferentes, as mentiras, os sumiços? Se percebeu, nunca me disse nada. Talvez achasse que era paranoia. Talvez preferisse não acreditar. Ou talvez o amor de mãe seja tão cego que nem a intuição feminina consegue furar. Encontrei o diário dela depois de tudo. Não sabia que ela mantinha um. Tava escondido no fundo de uma gaveta, meio disfarçado entre papéis velhos. As últimas entradas eram de poucos dias antes da morte. Ela escreveu sobre estar preocupada com o Lucas. Disse que ele andava distante, que passava muito tempo no celular, que parecia esconder algo. Mas logo em seguida, se repreendeu por pensar mal do filho, disse que devia ser coisa da idade, estresse do trabalho. A última entrada, 2 dias antes de morrer, dizia: Lucas anda estranho.
Hoje me abraçou do nada e disse que me amava muito. Fiquei feliz, claro, mas tinha algo no jeito dele. Não sei explicar. Parecia um pedido de desculpas. Ou uma despedida. Besteira minha, deve ser. É meu menino, meu bebê. Ele nunca me machucaria. Ele nunca me machucaria. Foram as últimas palavras que ela escreveu. 2 dias depois, ele cortou os freios do carro dela. Guardo esse diário comigo. É a única coisa dela que não me desfiz. Leio às vezes as partes antigas de quando Lucas era criança. Ela descrevia cada conquista dele, cada palavra nova, cada desenho que ele fazia na escola. Tem uma entrada de quando ele tinha 6 anos. Lucas me desenhou hoje. Disse que sou a mãe mais linda do mundo. O desenho é terrível, claro, mas é o presente mais precioso que já ganhei. Vou guardar para sempre. Procurei esse desenho entre as coisas dela. Nunca a encontrei. Provavelmente o Lucas jogou fora junto com todo o resto do que não tinha valor monetário. A ironia é que agora, com todo o dinheiro que salvei dele, eu poderia dar a vida luxuosa que aquela mulher queria. Poderia comprar mansões, carros importados, joias. Mas para quê? Para quem? O dinheiro fica no banco, rendendo juros que não uso, acumulando zeros que não significam nada. Quando eu morrer, vai tudo para a caridade. Já deixei especificado no testamento, instituições de apoio a vítimas de violência doméstica. Marina teria gostado disso. Nunca mais entrei em redes sociais depois de tudo. Mas uma vez, num momento de fraqueza, procurei o perfil antigo do Lucas. Ainda estava lá, congelado no tempo. A última postagem era de uma semana antes da morte da Marina, uma foto dele no trabalho, sorrindo, com a legenda "Gratidão pela vida que tenho". Os comentários de condolências pela morte da mãe ainda estavam lá. Centenas de pessoas dizendo como ele devia estar sofrendo, como a Marina era uma mulher maravilhosa, como era uma tragédia terrível. Se soubessem. Tem um comentário específico que me marcou. Era de um amigo de infância dele. Cara, sua mãe era incrível. Lembro quando ela fazia aqueles bolos pra gente depois da escola. Você tinha a melhor mãe do mundo. Força nesse momento difícil. O Lucas respondeu: Obrigado, irmão. Tá sendo muito difícil, mas vou superar. Superar. Como se a morte da mãe fosse um obstáculo a ser superado, não uma perda a ser lamentada. Descobri depois que no dia desse comentário, algumas horas depois, ele encontrou com a namorada para comemorar que o plano tinha dado certo. Foram num restaurante caro, pediram lagosta. Pagaram com o cartão de crédito da Marina que eu ainda não tinha cancelado. Como alguém consegue ser assim? Como consegue chorar no velório da mãe de manhã e comemorar a morte dela à noite? Os psiquiatras que avaliaram ele no julgamento disseram que ele não era psicopata, que sabia a diferença entre certo e errado, que sentia emoções. Disse que foi um crime passional, motivado pelo amor distorcido que sentia pela namorada. Amor distorcido. É assim que chamam agora. Não é maldade, não é crueldade. É amor distorcido. Se isso é amor, prefiro o ódio. Às vezes imagino encontrando com ele quando sair da prisão. Será um homem de meia idade então, eu provavelmente já estarei morto. Mas se não estiver, se por algum castigo divino eu ainda estiver vivo, o que diria para ele? Nada, provavelmente. Não há palavras para expressar o tamanho da traição, da dor, da decepção. Olharia nos olhos dele procurando algum vestígio do meu filho, alguma sombra do menino que foi. E quando não encontrasse, daria as costas e iria embora. É o que faço todos os dias, afinal. Dou as costas pro passado e sigo em frente, um passo de cada vez, carregando fantasmas nas costas. Marina merecia coisa melhor. Merecia ver o filho formar uma família de verdade, ter netos para estragar. Merecia envelhecer ao meu lado, fazer aquelas viagens que sempre planejamos. Merecia morrer de velhice, cercada de amor, não sozinha numa estrada, com os freios cortados pelo próprio filho. E o Lucas? O que ele merecia? Às vezes penso que falhei com ele desde o início.
Que se tivesse sido mais rígido, mais presente, mais alguma coisa, ele não teria se tornado isso. Outras vezes, penso que nada que eu fizesse mudaria o resultado. Que havia algo podre nele desde sempre, esperando a hora certa para se manifestar. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Mas não importa mais. O que importa é que Marina está morta, Lucas está preso, e eu estou aqui, contando essa história para vocês, tentando fazer sentido de algo que nunca vai fazer sentido. Quando peguei aquele celular naquele domingo de manhã, quando li aquela mensagem, meu mundo acabou. Conseguiu vender o relógio. 6 palavras que revelaram uma mentira que vinha sendo construída há anos. Era tarde demais para salvar Marina. Era tarde demais para salvar Lucas. Era tarde demais para salvar nossa família. E continua sendo tarde demais. Sempre será. Mas pelo menos agora vocês sabem. Sabem que o mal às vezes mora do nosso lado, come na nossa mesa, chama a gente de pai. Sabem que o amor pode cegar tanto que a gente não vê o óbvio. Sabem que quando finalmente a gente vê, pode ser tarde demais. Como foi para mim. Como sempre será.